O preço da loucura, né? O preço da loucura. O John Textor ontem desandou tudo, começou a falar aí várias coisas aí sobre manipulação. A primeira vez, você vê como que é embaçado quando o cara já se contradisse, né? Um pouco tempo atrás aí a gente trouxe uma fala dele no podcast, que é inclusive aqui, na real um podcast com ele mesmo, basicamente, que ele divulgou no site dele. Ele falava que tinha manipulação em um jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras não estava envolvido. Aí ele voltou a falar agora que tem 100% de provas que o Palmeiras está sendo beneficiado nos últimos 2 anos. Aí para completar, ele falou do jogo entre Palmeiras e Fortaleza, que foi o 4-0 pro Palmeiras, e o jogo do São Paulo, o 5-0 pro Palmeiras. Aí tem um detalhe muito importante sobre esse Palmeiras e Fortaleza que o Textor esqueceu. Não sei se esqueceu, se ele... Enfim, o Palmeiras já era campeão. O Palmeiras simplesmente já era campeão quando o Palmeiras enfrentou o Fortaleza. Vocês vão lembrar, o Inter perde pro América Mineiro. O jogo acho que era 7, do Palmeiras 9,6. Então quando o Inter perde, o Palmeiras já é campeão. Tem até vídeo dos caras comemorando lá e tudo mais na concentração. Depois, pra quem foi no jogo, a gente que tava vendo em casa já tava assistindo o jogo de boaça. E o Fortaleza ainda brigava por vaga em Sul-Americana, Libertadores e tudo mais. E o Palmeiras já era campeão. Então não dá pra você falar de um jogo manipulado por um time que já era campeão. Manipulou pra quê? Enfim. E aí, né, cara, a gente vai ler essa matéria aqui do Palmeiras e dele do STJD, mas o que aconteceu? O Fortaleza e o São Paulo se manifestaram, né? Aí, ó, São Paulo promete acionar John Textor criminalmente após a acusação de manipulação, né? Ele falou de São Paulo, e aí aqui é o comunicado do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e fundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo Futebol Clube em seus 94 anos de história. O clube já acionou o seu departamento jurídico, que estudará e tomará medidas cabíveis na esfera legal. Ou seja, São Paulo prometeu aí para a justiça, e aqui também, ó, Fortaleza repudia acusações de John Textor e promete medidas judiciais cabíveis. E aqui, ó, veja a nota do Fortaleza. O Fortaleza repudia de forma veemente as declarações do senhor John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados. Lamentamos que essas afirmações proferidas sem a apresentação de quaisquer provas possam macular a reputação da nossa instituição centenária, gerando assim danos na imagem do clube. Não acreditamos nessa forma de fazer futebol. Preferimos o caminho da verdade. E caso o senhor John Textor tenha provas, que as apresente para que os culpados sejam punidos. O Fortaleza Esporte Clube espera que tudo seja esclarecido de forma legal e, caso necessário, tomará as medidas judiciais cabíveis. Chamou, falou, tem prova? Então apresenta. Então apresenta aí. Agora, voltando aqui para o Palmeiras. Palmeiras entra com a ação na STJD contra John Textor por declarações sobre manipulação de resultados. Aí, ó, Palmeiras entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra John Textor depois de o dono da SAF do Botafogo voltar a falar sem apresentar provas que o clube tem sido beneficiado com manipulação de resultados nos últimos 2 anos. O clube pede ao STJD para que Textor seja punido financeiramente e também suspenso por cada declaração que envolva o Palmeiras em manipulação. O órgão ainda não tomou uma decisão. Na segunda-feira, o norte-americano declarou ter provas de que o Verdão vem sendo beneficiado pela arbitragem. Ele não as apresentou até o momento. Em nota, o Palmeiras chamou o Textor de cartola caricato e classificou essa como uma bizarra tentativa de justificar a perda do título brasileiro. O departamento jurídico alviverde vem montando a estratégia para processar o dono da SAF do Botafogo desde março. Textor quer levar o caso para a Justiça Comum e não tratar do caso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ainda sem exibir provas, ele citou que as manipulações foram nas goleadas de Palmeiras sobre Fortaleza, no Brasileirão de 2022, quando o Verdão já era campeão, e no 5-0 diante de São Paulo no último Campeonato Nacional.
Tanto o São Paulo quanto o Fortaleza se manifestaram e prometem tomar medidas judiciais contra John Textor também. Dentro do Palmeiras, as declarações dele são tratadas como irresponsáveis e levianas desde o fim do ano passado. Isso aqui foi uma fala da Leila, né, sobre isso. Ó. Me causa estranheza porque eu acho que o proprietário está desequilibrado. Chega até a ser ridículo. Ele desprestigia, desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor. Prosseguiu. E agora, cara, falar bem a verdade pra vocês, até tirar aqui, porque não tem segredo, não tem segredo. O Textor, ele comprou o Botafogo, é um cara com muito dinheiro, é um norte-americano, e eu já falei sobre isso aqui, que os norte-americanos, pelo menos pelo que a gente vê de filme, de série, e alguns que eu conheço, são bastante competitivos, e eu acho isso até legal, né? São caras que não gostam de perder. Você vê que no basquete os caras é pica, no futebol americano os caras é pica, no beisebol, no hockey, mas no futebol eles ainda estão engatinhando. E talvez sempre engatinhem. Eu acho que o futebol nunca vai virar um esporte tão pá lá nos Estados Unidos, mas isso não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece? O Textor vem talvez numa esperança de ser muito campeão, de que, pô, vou investir aqui, vai dar muito certo e tal, e de fato tava dando certo, né, até um determinado momento brasileiro, quando o time do Botafogo desandou e passou uma das maiores vergonhas, se não a maior vergonha da história do futebol brasileiro. O Palmeiras já passou por isso, né, e não ficou acusando ninguém de manipulação, nada, foi incompetente mesmo. E aí, cara, cara, eu tento às vezes entender a cabeça dos caras, tá ligado? Como o John Textor, no caso. Ele é doidão, tá ligado? Ele é doidão. Ou ele realmente quis procurar, né? Pô, vamos ver o que tem. Aí ele foi lá, contratou a empresa, contratou aquilo. E aí, quando a empresa é contratada, talvez entrega pra ele o que ele tá pedindo, né? Talvez ninguém da empresa falou assim, mas acho que aqui não tem nada a ver, né? Aí a gente até trouxe ontem aqui, das 13 rodadas, das 13 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro no ano passado, em 7 o Palmeiras foi de fato prejudicado pela arbitragem. Lances claros, né? Aquele gol do Rony de bicicleta anulado, um pênalti no Endrick contra o Bragantino e outros lances. Ninguém da empresa vai falar assim, o Textor, aqui ó, o Palmeiras poderia ter começado o Campeonato Brasileiro muito melhor e não precisaria ter dado essa virada absurda que deu, porque também foi muito prejudicado pela arbitragem, né? Então vamos deixar quieto, ninguém vai falar isso, por quê? Dinheiro. O dinheiro é uma merda. Pra você que é cristão, até você não é, você tá ligado que o amor é um versículo, né? O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor pelo dinheiro. É o que se faz por gostar tanto de dinheiro. Obviamente que a gente gosta, a gente precisa. Só que as pessoas, muita gente, coloca na frente. Tipo, mano, o cara tá me pagando, eu não vou falar a verdade pra ele. Ele tá me pagando, eu vou entregar o que ele tá pedindo. E foi isso, aqueles relatórios bizarros, agora essa ideia de inteligência artificial, sei lá de onde ele tirou. E enfim, a gente sabe que ele não tem prova, tá? Se ele tivesse, ele já teria já teria apresentado. Então se você é palmeirense, às vezes fica, pô, será que o cara realmente tem alguma coisa? Ou agora São Paulinos, os torcedores do Fortaleza, será que ele tem alguma coisa? Não tem. Que se tivesse, já teria apresentado. O que ele tem são suposições, são análises absurdas de quem não deve ter bosta nenhuma de futebol. E aí ele vai fazendo barulho, vai ganhando tempo, e aí cai numa culpa também. O torcedor do Botafogo tem muita culpa nisso. E aí entra o lance do dinheiro. Os caras tá vendo que o clube tá melhorando, né, perto do que era. Pô, tava aí até esses dias na Série B, agora quase foi campeão brasileiro. Beleza, mas e aí? Você vai deixar porque uma hora isso aí vai dar ruim pro Botafogo, tá? A FIFA não permite que vá à justiça comum. Se ele for pra justiça comum, o Botafogo pode ser muito prejudicado. E aí eu quero ver. Aí esse lance de ficar, não, olha, você vê alguns canais do Botafogo dão espaço pra ele, né? Tanto que essa última fala dele foi num canal do Botafogo. E os caras não questionam, né? Os caras, beleza, nossa, olha o que ele falou, meu Deus. Ninguém questiona. Ninguém, não tem, você não vê o cara falou, pô, e aí, tá bom, cadê as provas? Você tem essas provas mesmo? Então apresente, senão você vai acabar prejudicando nosso clube, né? Porque assim, amanhã ou depois, se o Botafogo for prejudicado e, sei lá, for rebaixado, ou enfim, acontecer alguma coisa, e não for interessante pro Textor, ele tira o dinheiro dele e vai embora.
E o Botafogo vai continuar aqui. E os torcedores que estão passando pano, que estão achando legal esse barulho aí dele, vão ficar com as consequências. Botafogo, já falei que respeito muito a história, mas hoje vinha sendo um time totalmente insignificante. Quando pisou ali, colocou o pezinho na água pra aparecer um pouco, já passou vergonha, né? Então, é melhor vocês tentarem dosar isso daí, né? Tentar parar o Textor, se é que tem como, porque se prejudicar o Botafogo e ele voltar como tava antes, depois não volta mais, né? Não volta mais. Então é um bagulho complicadíssimo. Ele comprou uma guerra contra muita gente maior que ele. Diria hoje que o Fortaleza é maior que o Botafogo, especialmente na história recente, né? No retrospecto recente. Diria hoje. Palmeiras e São Paulo perto do Botafogo é um negócio assim, dá até vergonha de comparar, é até pecado, crime comparar. Então o Textor tá mexendo com gente maior que ele na representatividade. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter os esquemas deles ali pra tentar provar alguma coisa, mas quem é o Botafogo, quem é John Textor perto de Palmeiras e São Paulo? Então isso pode dar ruim. Pode dar ruim mesmo. Beleza? Deixa seu comentário aí, seu like é muito importante. Tamo junto.